Olá, amiga ou amigo. Aqui estamos mais uma vez para este encontro semanal, onde abordaremos um tema baseado na Palavra de Deus e também baseado no nosso guia de estudos. Eu convido-te a que partilhes este vídeo com os teus amigos, caso estejas a ver-nos no YouTube ou no Facebook, ou então que divulgues o link da Rádio Tranquilidade ou ainda os nossos canais YouTube ou página de Facebook 2 Minutos com Ele. Faz também gosto nos nossos canais, pois assim ajudarás que outras pessoas possam ter acesso a este pouco da Palavra de Deus que sem dúvida nenhuma e com este tema as poderá ajudar. A semana passada vimos algumas das causas da nossa falta de sossego ou inquietação, razão pela qual muitas vezes não conseguimos ter descanso emocional e, por sua vez, isso levará à falta também de descanso físico. Para o tentar encontrar, muitas pessoas recorrem a algum dos produtos à disposição, quer nas livrarias, na internet ou até nas farmácias. Aí são muitos os produtos, desde os livros de autoajuda, as salas de descanso, a psicoterapia e até medicamentos para relaxar e dormir. Esta semana iremos ver uma história que é ilustrativa daquilo que nos pode tirar o descanso, que pode levar ao desassossego e que, por fim, o que será necessário, para que esse descanso venha. O texto base da nossa lição leva-nos para a última parte do que referi atrás. Vem no Salmo 51 e no verso 10 e diz assim: Ó Deus, dá-me um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. A história que a nossa lição conta é a história de alguém que não estava onde devia estar e que estava onde não devia estar. É a história do rei Davi, o segundo rei de Israel, que ao invés de acompanhar o seu exército numa batalha para ser o seu líder e servir de estímulo àqueles homens, se deixou ficar a preguiçar no seu palácio. Vê o que aconteceu conforme o relato do segundo livro de Samuel, no capítulo 11, e nos versos 2 e 4. Diz no verso 2, uma tarde, depois de se ter levantado da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço do seu palácio e avistou dali uma mulher muito bonita que estava a tomar banho. Depois no verso 4, Davi enviou mensageiros para que lhe a trouxessem e ela foi. Davi dormiu com ela e depois ela voltou para casa. Ora, Batseba estava no tempo de purificação depois do seu período menstrual, ou seja, estava no período fértil. Como resultado desta relação ilícita, a mulher fica grávida e, ao saber dessa gravidez denunciadora, Davi tenta mascará-la, chamando do campo de batalha o marido daquela mulher. Mas Urias, o marido, era alguém mais honesto que o próprio rei e recusa-se a repousar em sua casa enquanto o seu comandante e os demais colegas de armas estavam no campo de batalha. O rei, vendo que o seu estratagema não funcionava, cobre os 2 primeiros erros com mais um. Vê o que dizem os versos 14 e 15 deste mesmo capítulo 11. No verso 14, pela manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou-lhe por Urias. Joabe era o comandante. Diz no verso 15, na carta dizia: coloque Urias na frente, onde o combate for mais renhido. Depois, deixem-no só, para que seja ferido e morra. Num ápice, Davi transgrediu metade dos 10 mandamentos. Cobiçou, roubou, adulterou, mentiu e matou, não sentindo-se de imediato qualquer remorso ou pesar pelo que tinha feito. Parece que a sua atitude era algo natural para alguém que estava na sua posição. Sabes, nós podemos incorrer em situações semelhantes na nossa vida do dia a dia. Provavelmente não são ou não as consideramos tão gravosas, mas elas podem ser o resultado de um afastamento paulatino dos princípios básicos para a nossa vida espiritual, tal como aconteceu com Davi. Depois de ter matado o marido e ao casar com a mulher, Davi procurou como que aplacar a sua consciência e perante o povo remediar o mal que provavelmente se tornou conhecido de muitos.
No entanto, Deus considerou que Davi devia receber uma lição e ficar a saber que ele, Deus, não tinha ficado agradado da atitude do seu servo. Através do profeta Natã e de uma parábola contada por Natã, o rei é levado a proferir sentença sobre si mesmo quanto ao seu erro. Vê o que diz o final da história e a sentença de Davi, conforme os versos 4 e 5 do capítulo 12 do 2 de Samuel. Diz no versículo 4: certo dia chegou um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tocar nas suas ovelhas muito bonitas e bois para oferecer de comer ao seu visitante. Resolveu tirar a ovelhinha ao homem pobre e preparou-a para a refeição do seu hóspede. Depois diz no verso 5: Davi encheu-se de furor contra aquele homem e disse a Natã: juro-te pelo Senhor Deus vivo, que quem fez tal coisa merece a morte. O rei acaba por cair na armadilha divina e o profeta, quase de forma impiedosa, traz Davi à realidade que ele tinha tentado esconder, dizendo-lhe, conforme diz o verso 7, tu és esse homem. Neste momento, e como dizem os nossos amigos brasileiros, caiu a ficha a Davi e ele reconhece o seu pecado. Mas mais do que isso, a sua resposta mostra que o pecado é uma afronta contra Deus, o nosso Criador, o seu Criador e o seu Redentor. Mas quando nós olhamos para o verso 13, onde Davi reconhece o seu pecado, vemos também a misericórdia de Deus para com ele. Vê o que diz o verso 13 do capítulo 12. Davi disse então a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoa-te o teu pecado, por isso não morrerás. Na sequência do seu pecado e do seu reconhecimento, mesmo que para isso Deus tenha tido de usar o profeta, Davi compôs o Salmo 51, que é um hino ao arrependimento, ao pedido de perdão e certeza desse perdão. Mas mais do que isso, é um pedido de renovação espiritual, de renovação do ser feito por Davi. Deus, através do Espírito Santo ou através de um familiar, um amigo, faz o mesmo trabalho com cada um de nós em relação aos nossos pecados, independentemente da dimensão que eles possam ter. Depois de reconhecer o seu pecado e de reconhecer a necessidade de misericórdia de Deus no início do Salmo, diz ele então, no verso 10 do Salmo 51, conforme lemos no início, que é o texto base da nossa lição: ó Deus, dá-me um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. Este pedido é o segredo da eliminação da nossa vida das raízes da inquietação que víamos a semana passada, do desassossego que vem de uma consciência que nos acusa das nossas faltas. Nós, por nós próprios, não conseguimos lá chegar. Uma vida cristã vitoriosa não depende de nós, depende de Jesus. Depende da nossa relação com Ele. Depende de pedirmos a sua ajuda a cada dia. Depende de procurarmos fazer a sua vontade a cada momento. Depende de sabermos que mesmo que caiamos no mesmo erro outra vez, temos a certeza do seu perdão e ajuda. Quantas pessoas vemos à nossa volta que se sentem amarguradas e tristes por não terem obtido perdão de outra pessoa, de alguém, de um familiar? Com Deus não se passa isso, amigos. Podemos ter a certeza do seu perdão e, acima de tudo, a certeza da sua ajuda para podermos vencer. No Japão existe uma arte chamada kintsugi, que consiste na recuperação de olaria quebrada que se transforma em peças de arte. É isso que Deus faz com cada ser humano que vai a Ele e pede perdão e pede ajuda para mudar. Muitas vezes as marcas ficam lá, mas a peça torna-se muito mais bela. Como eu disse no início, a falta de repouso psíquico afeta o nosso repouso físico. Com a certeza do perdão e da restauração que Deus faz em nós, a cura de um ajudará a nossa imunidade, provavelmente em relação ao outro. Agostinho, um cristão do IV século, disse: fizeste-nos para ti e o nosso coração permanece inquieto
até que possa encontrar repouso em ti. Prezado amigo, prezada amiga, vai a Deus e Ele te dará o descanso espiritual que precede o verdadeiro descanso físico. Pai nosso que estás nos céus, da mesma maneira que tu perdoaste Davi, tu podes perdoar-nos a cada um de nós. Provavelmente, comparando ambos os pecados, embora os pecados tenham todos a mesma direção para com Deus, mas os resultados podem ser diferentes, os nossos pecados não serão tão gravosos quanto os de Davi. Mas precisamos da mesma maneira que Davi precisava da tua ajuda para ter um novo coração, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de estar, uma nova maneira de pensar. Nós precisamos também disso de ti. Ajuda-nos, querido Deus. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo, ajuda todos os nossos queridos a obterem isso também. Pedimos tudo isto no nome santo de Jesus. Foi bom estar contigo mais uma semana. Para a semana nós iremos estudar um outro tema. E o tema é baseado num texto de uma frase do próprio Senhor Jesus, é "Vinde a mim". O texto bíblico diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Esta é a certeza, é uma certeza que complementa aquilo que nós vimos esta semana. Para a semana encontramos-nos novamente. Um abraço e até lá.